Fazia muito tempo que eu não me sentia tão incomodado e com tanta raiva ao ler um livro. E se eu tivesse lido esse livro em 2024, com toda certeza, ele estaria no meu top 10. Se você, assim como eu, gosta desse tema de criança psicopata, ou você conhece alguém que gosta, indica esse vídeo e com toda certeza indica esse livro que a gente vai conversar um pouquinho depois. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo se você gostou dele em específico e compartilhe com esse amigo que gosta dessa temática. E aí, amigos leitores, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e é com grande prazer que eu trago a crítica de um livro que eu achei maravilhoso do começo e quase ao fim. Só que aí teve uma salvação. Primeiro, como vocês já viram na thumbnail, o livro secreto resenhado, não em 2026, como eu disse lá naquele vídeo, mas em 2025, é esse aqui, A Filha Perfeita, da Lucinda Berry. E eu deixei dois livrinhos ali na minha thumbnail. Esse livro e o outro que é a Welcome Reunion, que é tipo reunião de boas-vindas ou algo nesse sentido. E eu coloquei esse segundo livro ali porque eu fiquei tão apaixonado por essa história que eu precisei ler esse continho, que é uma continuação dessa história, dando uma finalização mais justa. Então, se você não gostou do fim dessa trama toda, não se preocupa que dá para consertar toda essa sua percepção. Mas primeiro vamos contar um pouquinho da história. Aqui a gente conhece a Hannah e o Christopher. A Hannah é uma enfermeira e o Christopher é um médico muito bem conceituado, num hospital muito grande, e ele tem como sua especialidade a cirurgia ortopédica. E o Christopher, assim como quase toda a comunidade daquele hospital, acaba entrando num grande alvoroço quando uma criança de 4 anos chega cercada por policiais, vítima de abuso. E ela foi encontrada num estado calamitoso. Essa vítima é uma menininha que foi encontrada perambulando pelo estacionamento de um supermercado e ela estava numa situação péssima, desnutrida, toda ensanguentada, várias partes dos seus ossos de uma forma muito estranha, como se ela tivesse ficado muito tempo encolhida, e ela não conversa muito bem, então realmente é um caso muito complicado. E o Christopher, pela especialidade, acaba se aproximando dessa criança cada vez mais, até o ponto em que ele faz as cirurgias, fica com ela ali, a polícia tenta encontrar os pais, encontrar algum parentesco, não encontra, então fica aquela dúvida se ela foi abandonada ou se ela fugiu de um cativeiro, e tem essa investigação policial ocorrendo ali por trás, só que o Christopher resolve adotá-la temporariamente, até que encontre de fato um lar adotivo para essa criança. E a Hannah, que é essa enfermeira, ela também acaba aceitando essa incumbência ali do seu esposo, cuidando dessa menina também, porque eles são um casal que há muito tempo querem filhos e não conseguem, já são um casal lá dos seus 40 anos para cima, e meio que já desistiram dessa ideia de ter essa criança de fato, pensando inclusive até mesmo em adoção. Eis que chega essa menininha, que é a Jane, que de início é toda queridinha, toda sofrida por sua história, por esse abuso e por tudo que ela passou, ou pelo menos aquilo que a gente imagina que ela tenha passado, pelas marcas que ela carrega, só que aos poucos ela acaba apresentando uma situação muito mais problemática do que eles imaginavam. No hospital ela tinha alguns surtos de violência assim tremendos, e quando ela chega na casa dessa família, ela começa a ter mais surtos esses que começam a ser muito mais preocupantes do que eles imaginavam no começo. E ela tem um grande apego pelo Christopher e não tem nenhum apego pela Hannah, por mais que a Hannah se envolva mesmo, tente ser a mãe da menina, tente ser a todo momento carinhosa, ela ignora completamente as investidas da Hannah. E aí a gente vai acompanhar no livro várias investidas dessa família tentando levar essa criança para o psicólogo, para o psiquiatra, tentando entender o que ela está passando, quais são os traumas que ela já passou, de que forma que isso vai afetar ela no futuro e coisas desse sentido. Só que aqui a gente está falando de um livro de terror. Então, claramente, essa criança Jane não será, como posso dizer, até mesmo o livro falou várias vezes, consertada da forma como eles imaginam, e talvez eles tenham trazido de fato um perigo para a casa deles e um perigo para essa família, que inclusive vai vir com um novo membro, porque a Hannah descobre que está grávida, enfim, e o nascimento dessa criança vai desencadear várias coisas que
com toda certeza vai deixar você estressado ao ler esse livro. Eu até falei para uma amiga minha do serviço que eu estava lendo uma parte desse livro no ônibus e eu fiquei com vontade de socar esse livro. A Aline, que é uma grande amiga minha, inclusive foi a responsável por eu conseguir ler essa segunda parte dessa história, a gente acabou trocando algumas confidências, falando o que a gente sentiu, e a sensação foi a mesma, de raiva, de frustração. Muitas cenas a gente achou assim que poderia ter acontecido de maneira diferente, só que tudo é muito justificável. A Lucinda Berry, ela escreve de uma maneira muito boa. Foi a minha primeira experiência com essa autora, depois eu li aquele outro pequeno conto, eu gostei muito também, muito mesmo. Eu vou contar para vocês o que eu achei do conto logo depois, então eu tiro o livro da minha mão, falo que a gente vai falar sobre o conto, porque aí sim vai ter que ter spoiler da história, não tem como não ter. Mas por enquanto, desse livro aqui, eu falo para vocês que vale muito a pena. Esse livro, inclusive, eu ganhei de amigo secreto lá do meu trabalho. Então foi um presentaço. Além do livro ser muito bonito, ele tem, inclusive, uma arte interna aqui bem legal, com uma frase dele, bonito mesmo. Ele é um livro de terror mesmo, aquele que vai deixar você incomodado, tenso. E eu gosto de sentir sensações com os livros que eu estou lendo. E isso aqui, com toda certeza, foi responsável por isso. O final dele é um final muito aberto, que com toda certeza deve ter deixado uma parcela dos leitores aí incomodados, porque de fato falta muita coisa nessa história, e talvez seja por esse apelo do público que a Lucinda fez o segundo livro, ou esse continho, que é uma espécie de continuação dessa trama. E eu falo curtinho porque ele tem 88 páginas, então de fato é muito curto, é como se fosse 2 ou 3 capítulos desse livro aqui. E agora sim, eu vou deixar esse livro aqui no chão para a gente conversar sobre esse conto. Sobre o livro, primeiro, vale a pena presentear, ler, mas já se prepare porque você vai se incomodar. Agora, sobre o conto A Welcome Reunion. Eu acho que esse é o título, mas a fotinho dele vai estar aqui do lado. Nesse conto, que é muito curto, a gente vai acompanhar os fatos que ocorreram logo depois desse incidente final do primeiro livro, que eu não vou deixar muito claro, mas com todas as pessoas envolvidas ainda vivas, né? Que o Christopher, a Hannah, a Jane está viva, e hoje a Jane, ela foi internada num hospital psiquiátrico por muito tempo. Não é bem um hospital psiquiátrico, na verdade, é uma escola para crianças com esses problemas de surtos de violência, pessoas especializadas em cuidar de crianças com essas questões. E ela ficou lá até os seus 18 anos. Porque o Christopher e a Hannah, enfim, conseguiram abrir mão dos direitos à paternidade dela. Então ela ficou sob a tutela do Estado. E a gente acompanha o seu retorno à sociedade normal. E agora ela já tem uma espécie de conta no TikTok que ela alimenta há algum tempo, se tornando meio que famosa dentro daquela rede. E isso impulsionou com que ela escrevesse um livro de memórias, onde ela relata tudo o que ocorreu no primeiro livro, só que de acordo com a ótica dela. E a gente vai acompanhar outras vítimas da Hannah, que vão acabar sendo inseridas na história, tanto pelo relato da Piper, que é aquela assistente social, então ela vai trazer algumas histórias pra gente, mostrando que aquela menina não é a nova salvadora, ela não mudou tanto assim quanto ela quer vender essa imagem, e também mostrando que talvez a família principal da história continue correndo risco, agora na figura do filho deles, né? Então a Hannah e o Christopher tiveram um filho logo no finalzinho do livro, que é aquele bebê, que ocorreu um grande incidente aí, e esse menino já é um menino grande, com 13 anos, e aí vem o grande plot dessa história, ou o grande terror dessa história, que é quando a Jane começa a se aproximar desse garoto. Então, de fato, dá a entender que ela quer acabar com essa família, vai em busca de vingança. E aí, se essa vingança vai ocorrer, de que forma que vai ocorrer, eu não vou contar para vocês, para não estragar com a experiência de vocês. Caso você leia inglês, tem disponível aí pela internet, é bem curtinho, vale muito a pena. E vou dizer para vocês que aqui a Lucinda foi muito feliz, conseguiu dar um fim para essa história, que era aquilo que eu queria tanto. Então, de fato, eu fiquei satisfeito. Se eu tivesse só lido esse livro, eu ia ficar muito frustrado, porque o final foi muito xoxo, ele acaba no meio do caminho. Só que aí, com essas novas resoluções, com tudo finalizado, de fato, aí sim eu acho que valeu a pena. Claro que eu acho que esse conto poderia muito ser um livro. Ele não precisava ter só 88 páginas. Poderia ter muito mais, ter dialogado mais
com alguns assuntos que ficaram para trás, ter desenvolvido um pouco mais essa psicopatia da Jane, mas a autora optou por esse caminho que foi seguro, foi tranquilo e que deixou as pontas soltas do primeiro livro amarradas aqui. Então vale a pena tanto quanto o primeiro livro. Aqui você vai passar mal e passar raiva só com 88 páginas. Como vocês mesmos viram nos vídeos que eu estou lançando, eu estou trazendo a ideia do livro secreto. O que é o livro secreto? Eu vou tentar dar algumas dicas para vocês das leituras que eu estou lendo e da próxima crítica que chegará no canal. A próxima crítica, acredito eu, vai chegar ali na semana que vem e é um livro que eu estou quase finalizando, estou gostando muito. E é um livro que tem uma grande adaptação para os cinemas, um filme clássico, assim, dos fãs do gênero. Não vou falar mais nada, prometo que eu lanço ainda no TikTok, aqui no YouTube, essa questão do livro secreto com dicas mais certeiras. Então, obrigado mesmo pela atenção de vocês por aqui. Estou muito feliz com esse ano de 2025, com pessoas novas chegando. Eu estou vendo muito mais conversa relacionada à literatura, que é isso que eu gosto. Então, agradeço. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, está vendo aqui, teve paciência de me ver até o final desse vídeo, se inscreva. Prometo que todo mundo aqui é muito respeitado, a gente adora conversar e eu pretendo muito um dia criar uma comunidade bem grande de leitores, não só desses livros de thrillers e suspense e terror lançamento, mas também uns livros antigos aí dos sebos que valem muito a pena ser lidos. Será que isso é uma dica para o meu próximo livro e para a minha próxima crítica? Talvez. Mas antes de mais nada, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.